Pessoal, então, seguindo no estudo do som, aula passada a gente viu sobre ondas estacionárias. O mesmo princípio que funciona nos instrumentos de corda, os instrumentos de tubos sonoros é do mesmo jeito. Então, as flautas, saxofone, trompete, tudo é a onda estacionária. Então, a gente tem os instrumentos com tubos abertos e com tubos fechados. Nos tubos abertos, dependendo do harmônico que a gente está formando, sempre vai ter dois ventros nas extremidades e os nós vai estar no meio do instrumento. Agora, no fechado, a gente vai sempre ter um ventro numa extremidade e na extremidade fechada vai se formar um nó. Então, se a gente, no tubo aberto, se a gente tiver a formação de apenas um nó, a gente vai estar no primeiro harmônico. Então, se o comprimento do tubo é L, e se a gente pegar esse tamanho é a metade do comprimento de onda, então a metade do comprimento de onda é igual ao tamanho do tubo, então o comprimento de onda é 2 vezes o comprimento do tubo. Então, se a gente joga na nossa fórmula V igual a lambda F, então a frequência vai ser a velocidade dividido por 2 vezes o comprimento do tubo. Aí a gente for para o segundo harmônico, a gente faz o mesmo princípio, só que agora a gente tem um comprimento de onda completo. Então o tamanho do tubo vai ser igual ao tamanho do comprimento de onda. Então a frequência vai ser igual a V sobre L. E assim sucessivamente, a gente tem o terceiro, quarto, quinto harmônico. Agora, nos tubos fechados, a gente só tem harmônicos em números ímpares, ou seja, primeiro, terceiro, quinto, sétimo. Então, aqui a gente tem todos os números inteiros, aqui a gente só tem números ímpares. Então, só que aqui, se a gente pegar no primeiro harmônico, a gente tem o comprimento do tubo, só que agora, como vai formar um ventre e um nó, então o comprimento do tubo é igual a lambda sobre 4. Então aqui a gente está pegando 1/4 do comprimento de onda. Então, se a gente for equiparar o comprimento do tubo ao comprimento de onda, lambda vai ser 4L. E se a gente jogar na fórmula da velocidade, a frequência vai ser V sobre 4L. Então, o segundo não tem, a gente pula para o terceiro. Então, o terceiro a gente vai ter 2 nós e 2 ventres. Então, um é lambda sobre 4 e aqui a gente tem metade de uma onda. Então, a gente soma as duas, igual a L. Então, lambda vai ser 4L sobre 3 e a frequência vai ser 3 vezes sobre 4L. Depois a gente vai para o quinto, depois para o sétimo e assim sucessivamente. Então, isso serviu como base para o tubo de Cante. Como que ele funciona? De um lado, a gente tem uma fonte sonora, do outro, a gente tem um êmbolo móvel. Então, aqui embaixo, a gente coloca uma farinha. Então, a gente começa a emitir um som com uma determinada frequência, esse tubo está preenchido com gás. Então, a gente começa a emitir som por uma determinada frequência. E a gente começa a mudar o tamanho do tubo movendo o êmbolo a fim de obter ondas estacionárias. Então, a partir do momento que a gente obtém ondas estacionárias, a gente vai formar pequenos montes de farinha aqui. Então, se a gente medir o tamanho, a distância entre cada um desses montes, a gente vai saber que essa distância vai ser o comprimento de onda formado dividido por 2. Então, o comprimento de onda emitido aqui vai ser 2 vezes essa distância. Então, se a gente jogar na nossa fórmula da velocidade, a gente conhece o comprimento de onda porque a gente mediu, 2D, e a frequência também é conhecida porque a gente emite um som com uma determinada frequência, então a gente também vai saber frequência. Então, a partir desse tubo, a gente consegue definir a velocidade do som em diferentes meios, ou seja, diferentes gases que estão aqui dentro. Então, a gente pode mudar os gases que estão dentro desse tubo e a gente consegue medir a velocidade. E por último, o efeito Doppler. O efeito Doppler vocês devem experimentar muito. Porque o que acontece? Quando a gente tem uma fonte emitindo som, se a fonte se aproxima ou se afasta de você, ela vai as ondas sonoras elas podem ser comprimidas ou podem ser dilatadas.
Então, se a gente aumenta o comprimento de onda, a gente está diminuindo a frequência. Então, por exemplo, uma ambulância. Se a ambulância está se afastando de você, o comprimento de onda está ficando cada vez maior. Porque ela está se afastando, então a gente está esticando a onda. Então, se o comprimento de onda está ficando maior, a frequência está ficando menor, então o som vai ficar mais grave. Agora, se a ambulância está se aproximando de você, o comprimento de onda está se comprimindo. Então, a gente tem um comprimento de onda menor, uma frequência consequentemente maior, então o som vai ficar mais agudo. O mesmo acontece com a luz. Se a gente olhar para objetos no espaço, se ele estiver mais azulado, quer dizer que ele está se aproximando da gente, porque o comprimento de onda está ficando menor. Se ele estiver mais avermelhado, quer dizer que ele está se afastando da gente. Então, a partir desse efeito, a gente consegue perceber que o universo está se expandindo. Porque as coisas estão, a maioria das coisas que estão bem longe estão se afastando, então, consequentemente, a gente vai enxergar elas avermelhadas. Então, se a gente quiser calcular a frequência aparente do efeito Doppler, o que a gente faz? A frequência da fonte vezes a velocidade a que a gente está tratando do som, mais ou menos a velocidade do objeto. Isso daqui vai depender da nossa escala que a gente adotar. Se a gente pegar o lado positivo, a gente vai ser mais, se for para o lado negativo, vai ser menos. Dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Pessoal, dá para entender?